Raça Brahman, o zebu americano. Você conhece a raça Brahman? Você conhece a origem da raça Brahman? A importância da raça Brahman? A importância da raça Brahman na formação de raças compostas? Você conhece o padrão racial da raça Brahman? Então vamos conhecer aqui. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode sim contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo esse vídeo, se inscrevendo em nosso canal, compartilhando essa informação com no mínimo 10 pessoas, fazendo isso e simplesmente fazendo isso, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal se não é inscrito, compartilhando a aula com 10 pessoas, 10 grupos, simplesmente fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal, e eu serei muito grato. Raça Brahman, o zebu americano. Como surgiu a raça Brahman? Como foi criada a raça Brahman? Brahman é o zebu americano. Primeiro vamos entender que a implantação de raças zebuínas no Brasil e nos Estados Unidos tiveram focos distintos, diferentes. Aqui no Brasil, nós sempre buscamos consolidar os grupos raciais. Então, foram feitas importações da raça Nelore, nós procuramos estabelecer a raça Nelore. Foram feitas importações da raça Guzerá, nós sempre procuramos manter o padrão racial da raça Guzerá. Isso também com Gir, com Sind. Então, a preocupação aqui no Brasil era consolidar grupos raciais distintos. Eu queria ter a raça Nelore, queria ter a raça Guzerá, queria ter a raça Gir, queria ter a raça Sind. Depois foram criadas duas outras raças, como a raça Indo-Brasil, proveniente do cruzamento entre raças zebuínas também, e a raça Tabapuã. Mas o nosso principal foco aqui foi consolidar grupos raciais. O americano não, o americano ele buscou criar uma raça cruzando raças zebuínas entre si. Ele não estava preocupado em ter Nelore, Guzerá, Tabapuã, ele não estava preocupado com isso. Estava preocupado em criar uma nova raça. Vamos pegar o que há de melhor do zebuíno, vamos cruzar entre eles e vamos procurar um padrão que a gente queira. Então o americano buscou criar uma nova raça cruzando as raças zebuínas existentes. Gir, Guzerá, Nelore. E por que criar raças zebuínas lá nos Estados Unidos, professor? Os Estados Unidos, você sabe que foi colonizado pela Inglaterra. Inglaterra, foram os colonos ingleses, quando foram para os Estados Unidos, levaram as raças bovinas inglesas. As raças britânicas. Raça Red Angus, Aberdeen Angus, Hereford. Né? Então tinha o Devon, tinha o Shorton. Então, as raças inglesas, raças bovinas inglesas, foram também junto com os colonos ingleses lá para os Estados Unidos. E lá se perpetuaram. Os Estados Unidos têm um clima, algumas partes dos Estados Unidos têm um clima temperado, um clima frio. E essas raças se adaptaram bem a esse clima frio. Então, por que criar raça zebuína lá nos Estados Unidos? Por que o americano inventou de levar o zebuíno para os Estados Unidos? Se já tinha raças britânicas, como Red Angus, Aberdeen Angus, Shorton, Devon, Hereford. Por que raio esse americano quis levar a raça zebuína lá para os Estados Unidos? Porque o americano ele buscava uma raça que se adaptasse às condições climáticas do Golfo do México. Essa região aqui do sul dos Estados Unidos, que engloba o Texas, Louisiana, estados do sul, são regiões mais quentes. Então, o americano buscava uma raça que pudesse se adaptar às condições climáticas, que pudesse aguentar o calor, a umidade, os parasitas e as doenças típicas do Golfo do México, dessa região aqui do Texas, da Louisiana. Os estados do sul já tem um clima mais quente, um clima subtropical. Então essas raças britânicas não se adaptaram aqui a essa região do Golfo do México. Então o americano buscou, na raça zebuína, um animal que pudesse se adaptar às condições climáticas e que pudesse aguentar o calor, a umidade, insetos, parasitas e doenças típicas do Golfo do México. Então, na busca desse zebuíno, desse animal que aguentasse
o calor. Em 1915, começou a seleção do Brahma, com a compra de 40 fêmeas aneloradas, importadas da Índia, na busca por esse animal que pudesse aguentar o calor, os parasitas. Mas o grande impulso mesmo ocorreu quando os Estados Unidos realizaram 2 importações do Brasil. Do Brasil. Em 1923 e 1924. Olha aí. O Brasil já tinha estabelecido como berço da raça zebuína, porque na Índia o gado é sagrado. Eles não têm interesse em abater, em criar, não tem interesse em criar o zebuíno para consumo. Então não tem interesse em selecionar para produção de carne. É um animal sagrado. Então, o Brasil se consolidou como berço do zebu e importou para os Estados Unidos, fez importações de raças zebuínas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos importou do Brasil raças zebuínas. O Brasil exportou para os Estados Unidos, né? Então o grande impulso foi esse, né? Aconteceu quando os Estados Unidos realizaram 2 importações de raças zebuínas do Brasil em 1924 e 1923. Então na formação da raça Brahma, nós temos as raças zebuínas, o Gir, temos o Guzerá, temos o Nelore, temos o Nelore Mocho. Então, para formar a raça Brahma, eles utilizaram as raças zebuínas que tinham. Eles não estavam preocupados, eu quero criar só Nelore, não. Vamos utilizar as raças zebuínas e vamos fazer um animal com o padrão que nós queremos. E surgiu o Brahma, o zebu americano, o animal mais perto do chão, com maior arqueamento de carcaça, com maior comprimento de costelas, arqueamento de carcaça, costelas bem arqueadas, profundas, as pernas curtas, os membros curtos, as pernas curtas e a costela bem arqueada. O Brahma chega a ter uma relação de 60 de arqueamento e 40 de altura de pernas. Então o americano já estava acostumado com as raças britânicas, como o Red Angus, Aberdeen Angus, Shorton, Hereford, Devon. E as raças americanas, as raças britânicas, elas tinham esse perfil aí. O Angus, por exemplo, tem a perninha curta e um arqueamento de costela muito forte. Então o americano já estava acostumado com raças britânicas, ele buscou no zebu americano uma semelhança com raças britânicas. Ele quis fazer um zebuíno com característica de europeu, aproveitando a adaptação do zebuíno, mas querendo que esse zebuíno fosse tão precoce, tão arqueado, como o europeu que eles tinham lá, que é o Angus, que é o Hereford, que é o Braford. Então, olha só, ele buscou um animal bem profundo, bem arqueado, com pernas curtas, com a relação aí de 60% de arqueamento de costela para 40% de comprimento de perna. Resultou num animal bem arqueado, bem profundo, bem precoce, uma boa precocidade sexual, precocidade reprodutiva, precocidade de ganho, de abate, bom acabamento de carcaça, carne de boa qualidade, carne macia, uma carcaça bem conformada, bastante musculatura, uma garupa ampla, larga, horizontal, uma linha dorso-lombar forte. Então esse é o zebu americano. Algumas características raciais do Brahma: a cabeça tem um tamanho e comprimento médio. O americano ele não está muito preocupado com o padrão racial, está preocupado com produtividade. Mas o Brahma, o Brahma tem o seu padrão racial até para manter as características da raça, que é importante. E quem faz o registro do Brahma é a ABCZ, Associação Brasileira de Criadores de Gado Zebu. Então, a cabeça é o tamanho médio, né? Tem esse tamanho e comprimento médio. A fronte é larga, com ligeira convexividade ou plana. Então, a fronte é isso aqui. O chanfro é reto, largo e proporcional nos machos, estreito e delicado nas fêmeas.
como sempre, né? O macho tem uma cara mais curta e mais larga, a fêmea mais estreita. O perfil de crânio pode ser reto ou subconvexo. As orelhas são médias, largas, com as pontas arredondadas, com a leve reentrância no bordo inferior. Os chifres são de cor escura, simétricos, e existem animais murchos de nascença. E mesmo assim, a mochação é permitida pelo registro genealógico de raças zebuínas. A pelagem é branca ou cinza, com diferentes tonalidades. Também existem animais vermelhos, vermelho uniforme, com diferentes tonalidades. Então a raça Brahma, ela é marcada por essa tolerância ao calor e a temperaturas baixas. Como é um zebu americano, ele resiste bem ao calor e também resiste a temperaturas baixas, ao frio. Um animal compacto, próximo do chão, pernas mais curtas, maior arqueamento de carcaça, maior arqueamento de costelas, costelas mais profundas, carcaça bem arqueada e pernas curtas. Um animal que apresenta uma boa tolerância a ecto e endoparasitas, que é um zebuíno, né? Os zebuínos, todas as raças zebuínas vão apresentar resistência a ecto e endoparasitas. As fêmeas têm uma boa facilidade de parto e uma boa habilidade materna, um bom desempenho reprodutivo, são bem férteis, apresentam resistência a doenças, ecto, endoparasitas e outras doenças do clima. Agora o Brahma também ele foi utilizado e é muito utilizado no cruzamento industrial, a produção de carne. Então é muito comum fazer o cruzamento de Brahman com Angus e abater machos e fêmeas. Então o Brahma também é muito utilizado em cruzamento industrial, com raças britânicas, com raças continentais. É muito comum o cruzamento entre Brahman e Angus, tanto Aberdeen Angus quanto Red Angus, produzindo F1 de excelente qualidade, com precocidade, com ganho de peso, com fertilidade, com velocidade de ganho de peso. Animais precoces que são abatidos com um elevado peso e com pouca idade. Então o Brahma também é muito utilizado para cruzamento industrial. A raça Brahman também foi uma importante formadora de raças sintéticas. O que é uma raça sintética, professor? Aquela raça proveniente do cruzamento entre uma raça europeia e uma raça zebuína. Então o Brahman participou da formação de várias raças, como a raça Brangus, que é o Angus com o Brahman. Então é 5/8 Aberdeen Angus, 3/8 Brahman. 5/8 Red Angus, 3/8 Brahman, formando o Brangus. Brahman com Angus. O Braford, que também é 5/8 Hereford, 3/8 seria 5/8 Hereford, 3/8 Brahman. Então tem o Hereford. Tem o Santa Gertrudes, que é cruzamento do Brahman com o Shorton. Tem o Bravon, que é o cruzamento do Brahman com Devon. Tem o Bramosin, cruzamento do Limousin com o Brahman. E tem também o cruzamento com Charolais e o cruzamento com Cimental. Então, o Brahman também foi importante, além de ser utilizado no cruzamento com raças europeias, britânicas, continentais, ele também ajudou a formar outras raças sintéticas. Formou a raça Brangus no cruzamento com Angus, formou a raça Braford no cruzamento com Hereford, formou a raça Santa Gertrudes. Então, o Brahma é o zebu americano, mas é o zebu brasileiro também. Também é o nosso zebu brasileiro. Foi desenvolvido lá, mas está presente aqui em nossa pecuária. Desenvolveu lá, mas está presente aqui. Por isso que o Brahma também faz parte
da nossa pecuária. Um abraço. Se essa aula serviu de alguma forma para você, se te ajudou, passou alguma informação diferente, te auxiliou, te impulsionou, te ajudou de alguma forma, você adquiriu informação que você não tinha, adquiriu um conhecimento que você não tinha, alguma informação útil, então curta o vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha essa informação com no mínimo 10 pessoas. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional. Eu serei muito grato. Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, seus negócios, que você venha prosperar aqui na terra. Sabe por quê? Porque a prosperidade é dom de Deus, é natural. Você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.